Olá, galera! Mais uma aula aqui hoje de metalogênese, dando continuidade então às nossas aulas anteriores. A gente está falando de depósitos minerais e épocas metalogenéticas, ou seja, a gente está classificando os depósitos minerais, né, principalmente os brasileiros, em função da sua idade, ou seja, na época em que ocorreu a mineralização, na época que se formou o depósito mineral. Tá? Então a gente começou na aula passada falando que a maioria dos depósitos brasileiros são muito antigos, que é um problema, inclusive, para tentar estudar, porque eles já foram muito modificados, já foram deformados, sofreram diversos ciclos de deformação, né, processos de erosão, então eles estão bastante modificados, e isso dificulta um pouco o trabalho dos geólogos em analisar e identificar essas ocorrências. Então a gente vai dar continuidade nessa parte. Hoje a gente vai falar sobre o neo-arquiano. Então a gente terminou falando sobre os meso-arquianos e hoje a gente vai falar dos neo-arquianos, ou seja, né, o final do arquiano. Então vamos lá para o nosso quadro. Então a gente vai falar sobre depósitos minerais no tempo geológico, ainda usando o material do Dardenne e do Schopenhaus, né, que fala sobre esses tipos de depósito. Então a gente começa voltando àquele conteúdo que a gente viu na aula passada da divisão do tempo geológico. Nessa coluna aqui eu deixei só o pré-cambriano. O que a gente entende por pré-cambriano? São todos os eventos que ocorreram antes do período cambriano, que vem logo a seguir aqui, do período do Eon Fanerozoico, ou da era do chamado Paleozoico. Né? Então é a era Paleozoica. Então, a partir daí, qual é o que a gente considera, como limite, né? São esses 542 anos aqui. O que ocorreu? Que evento que ocorreu aqui que permitiu fazer essa distribuição? Aqui a gente vai ter uma explosão da vida no planeta. A gente vai ter uma explosão de vida. Tá? E essa explosão de vida que vai marcar, né, essa nova etapa do tempo geológico. Então, daqui para cá, ou seja, dos últimos 542 milhões de anos, a vida ela aparece de forma mais evoluída, né, uma vida mais evoluída, porque até então, nesse tempo em que a Terra se formou aqui, né, a formação do planeta, né, que se inicia nessa fase aqui, né, a 3,6 a 4 bilhões. Na realidade é porque a escala começa do arquiano, mas antes para cá ainda tem o adeano, que é praticamente a Terra ainda, né, em estado quase de fusão. Né? A crosta era formada de material ainda em processo de solidificação, então praticamente não tem nada mais aqui. Os primeiros núcleos, né, os primeiros núcleos continentais, eles vão começar a surgir aqui, né, no chamado arquiano. Então, no arquiano a gente divide em três, né? De 3,6 a 3,2 bilhões de anos a gente tem o Páleo, né? De 3,2 a 2,8 nós temos o Mesoarquiano, né? É aqui que a gente começou a falar na aula passada, no Mesoarquiano, e o Neoarquiano, que vai de 2,8 a 2,5 bilhões de anos, é o que marca, né, o chamado Neoarquiano. E esse Neoarquiano ele é caracterizado também por alguns eventos que determinaram a formação de diversos depósitos minerais do Brasil. Então aqui só para depois a gente vai falar sobre esses outros períodos da história do planeta. Então a gente vai, a partir daqui da próxima aula, a gente vai falar sobre o Proterozoico, que é dividido em Paleoproterozoico, Mesoproterozoico e Neoproterozoico. Cada fase dessa aqui é dividida em períodos, né? Então a gente tem o Siberiano, nós temos o
Raciano, a gente tem o orosiriano, o stateriano, o caliminiano, o ectasiano, o esteniano, toniano, criogeniano, ediacarano. Esse ediacarano é o nome da fauna de Ediacara, né, que marca, né, o início da vida mais evoluída no Planalto. Então, essa fauna de Ediacara é que marca, né, o surgimento, essa explosão de vida que vai ocorrer nesse último período aqui da era neoproterozoica. Mas o que a gente vai ver hoje é esse período aqui marcado, né, que vai de 2,8 até 2,5 bilhões de anos, considerado como neoarquiano. Ainda como características comuns desse período, nós temos que é muito antigo, então das mesmas características, dificuldade de identificação, né, os diversos ciclos de deformação que afetaram essas unidades. Então a gente vem agora para essa camada, para falar novamente, né, que a gente falou na aula passada, que são os chamados Greenstone Belts. A característica mais importante desses Greenstone Belts é que são muito ricos em minerais metálicos. Então, as ocorrências de Greenstone Belts no planeta mostram vários lugares onde você tem, né, ocorrências minerais importantes. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, então, os cinturões de rochas verdes, né, em inglês Greenstone Belt, a gente chama de GB, né, os Greenstone Belt, esses cinturões de rochas verdes, eles intercalam unidades metavulcânicas e metasedimentares. O que significa isso? Esse prefixo meta significa rochas vulcânicas metamorfizadas e também rochas sedimentares metamorfizadas. Então, esse meta na frente significa dizer que essas rochas sofreram um processo de metamorfismo, tanto rochas vulcânicas quanto rochas sedimentares. Essas rochas foram sujeitas a um metamorfismo regional, aquele que envolve grandes extensões de espaços territoriais bastante longos, grandes, e que se caracteriza pela face xisto verde, né? Quando a gente falou em petrologia, nas aulas de mineralogia e petrologia e mesmo na geologia geral, nós falamos que as faces xisto verde representam uma das fases iniciais do processo de metamorfismo, que envolve baixas pressões e temperaturas, ou seja, é bem próximo ou mais ou menos próximo da superfície. Então, essa característica permite, né, identificar essas rochas como sendo de baixa pressão e temperatura. A mineralogia predomina de minerais verdes, por isso o nome de Greenstone Belt, cinturões de rochas verdes. Clorita, actinolita, epidoto, que são minerais típicos de rochas máficas alteradas. Máfica aqui no sentido de rochas mais escuras, né? São rochas ricas em minerais escuras, com predomínio de magnésio e ferro. Então, predominam rochas ricas em ferro e magnésio, são rochas também chamadas de ferro-magnesianas. A estratigrafia base de Greenstone Belt, então você tem na base lavas, né, toleíticas e comatiitos, são rochas metamulcânicas, perdão. No meio, a gente teria vulcânicas intermediárias a ácidas, e na parte superior, a cobertura por sedimentos, chamados, voltamos a falar nos bifes, né? Nas formações ferríferas bandadas, banded iron formations, né? E gravacas, conglomerados arenitos e metasedimentos. Então, essa seria a estratigrafia típica de um Greenstone Belt. Né? Só para a gente lembrar aqui a figura, então a gente teria, né, aqui, né, uma intrusão magmática cortando, né? A gente tem aqui o vermelho, a intrusão magmática, né? Você tem essas rochas, né, que estão por cima, você tem rochas sedimentares, então você tem essas sequências de sedimentos e rochas vulcânicas ultramáficas que são responsáveis pela formação desse tipo de depósito mineral. Tá, voltando a falar, então, no caso dos nossos depósitos minerais
no Neo-Arqueano. Então a gente tem aí de 2,8 a 1,6 giga-anos ou bilhões de anos. Então a gente já está entrando um pouquinho lá no Proterozoico. No caso do Brasil, nós temos depósitos de ferro em Carajás que foram formados nesse período, né? Exemplo, Igarapé, Bahia, mineralizações de ferro, cobre, ouro e urânio e cristalino. Essas áreas afetaram, por exemplo, no escudo das Guianas e Brasil Central, o evento Carajás. Então, o evento aqui identificado como um período de intensa atividade deformacional e atividade tectônica. Então, esse período que marca que pode ser o processo de movimentação tectônica. No caso, no escudo atlântico, a gente tem o evento Rio das Velhas, né, que é responsável por mineralizações de cobre, de cromo no Cerro, né, no chamado vulcanismo Rio das Velhas. Né? Então você tem esses depósitos minerais aí que são dessa época. Só para a gente relembrar, então, né, o que é um cráton. Então aqui a gente tem dois grandes crátons. Ou seja, a gente tem aqui o cráton, vou colocar outra cor aqui para identificar melhor. Esse aqui, né, o chamado cráton, o cráton amazônico, tá? Que junta aqui com a continuidade dele, ou seja, esse ar que está por cima aqui é uma bacia sedimentar que recobre. Então, se a gente fosse observar, seria mais ou menos assim, né? Então, você tem o cráton, né, aqui o cráton amazônico, e ele continua do lado de cá, né, e aí você tem novas coberturas sedimentares aqui. Então, esses núcleos que aparecem na superfície, que são visíveis, que se caracterizam por rochas antigas, velhas, deformadas, bastante erodidas, né, recebe o nome de cráton. Aqui seria o núcleo cratônico, né? E aqui você tem o mesmo cráton aparecendo de forma, né, vamos dizer, de forma completa. Toda essa unidade aqui receberia o nome de escudo. Então, o escudo é essa continuidade, ou seja, o cráton é só a parte visível do escudo, ou seja, a parte que está aflorando na superfície. Aqui a gente ainda teria um outro cráton aqui, que seria o maciço mediano de Goiás. E do lado de cá a gente tem outro famoso também, que é o cráton do São Francisco, que junto aqui forma, nessa área, o escudo atlântico. Então, lembre-se que o escudo corresponde a toda a unidade, que, inclusive que está embaixo, né, que forma essas áreas mais antigas. E quando ela aparece na superfície, ela recebe o nome de cráton. Tá? Então, essa é a característica básica. Então, a gente tem, né, as ocorrências, aquelas ocorrências que nós vimos lá de Carajás, né, nessa região mais ou menos aqui, né, de Carajás, com mineralizações de ferro, cobre, ouro e urânio. Na região de Carajás ainda tem o Igarapé, Bahia, cristalino, e aqui nessa região onde a gente tem, né, o vulcanismo Rio das Velhas, nós temos, né, essas ocorrências de cromo nessa região. Então, basicamente é esse, né, o que a gente tinha nessa unidade aí, falando sobre o Neo-Arqueano, os depósitos formados no Neo-Arqueano. Depois nós vamos ter uma última aula, quando a gente for falar sobre épocas metalogenéticas, identificando mais especificamente cada uma dessas etapas aí. Mas a gente está fazendo apenas uma apresentação geral, aí, seguindo a escala do tempo geológico, ou seja, dos mais antigos até os mais recentes. Beleza? Na próxima aula a gente dá continuidade, então. Um abraço a todos, né? E até logo.